Queridos irmãos, com muita alegria estamos aqui mais uma vez para fazermos algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Então, vamos buscar a presença dele em nossos corações pelas vibrações de paz, amor e gratidão. O tema que nós escolhemos para a nossa reflexão de hoje é ser espírita. Geralmente, nós ouvimos essa pergunta: você é espírita? E temos as mais variadas respostas para esse questionamento. Então, geralmente, ouvimos: quem sou eu? Estou muito longe ainda de ser espírita. Outro tipo de resposta é: estou tentando ser. Outra: digamos que eu sou um espírita não praticante. Tem outra: sim, sou espírita, pois ajudei na abertura de um centro espírita, sou membro da diretoria de um centro espírita, participo regularmente das atividades do centro espírita, estudos, trabalhos assistenciais, etc. Ou sou divulgador da doutrina espírita. A nossa mentora Joana de Ângeles, no seu livro Lampadário Espírita, ela diz que o ser espírita ele se faz em 3 fases diferentes. A primeira fase é aquela fase quando você entra para a doutrina espírita. Então, o que se questiona é: o que te levou para a doutrina espírita? Nós temos dois pontos básicos que levam alguém para a doutrina espírita. Ou ele vai pela dor, ou ele vai em busca da verdade. E continua a reflexão: o que mais te atraiu ou ainda te atrai? Então nós temos aí 3 pontos básicos que mantêm alguém dentro da doutrina espírita porque ele se sente atraído dentro daquele ponto, que são os ensinamentos, os fenômenos mediúnicos e o bem-estar que experimenta ao participar de alguma atividade. A segunda fase, então a primeira fase quando você entra para a doutrina. A segunda fase é quando a doutrina te penetra, diz a nossa mentora, né? A Joana de Ângeles. A doutrina te penetra. Você observa, nessa fase é quando você observa novos horizontes em seu mundo íntimo. Ou seja, um outro jeito de olhar para as coisas, um significado diferente, focando diferente, desejando diferente. Então, dentro de um processo natural, né? E a terceira fase é aquela fase em que a doutrina se expressa, se irradia através de você. Então, são 3, vamos repetir, né? A fase quando você entra, a fase quando a doutrina te penetra e a fase quando a doutrina irradia através de você. Essa terceira fase é uma fase que não dá para ser avaliada, como nas 2 anteriores, que a gente o que te atraiu, o que te levou, foi a dor, foi a busca da verdade, o que te mantém, se são a atração pelos fenômenos, ou pelo ensinamento, ou pelo bem-estar que te faz participar dessas atividades. Agora, essa terceira fase da irradiação, ela não dá para ser autoavaliada,
porque é baseado naquela questão de que o virtuoso não sabe que é virtuoso. A pessoa não percebe, ela não sabe, ela não contabiliza, ela não se dá conta. Ela simplesmente vive, se movimenta, age em coerência com uma consciência sempre desperta para o bem, em coerência com um sentimento sempre vibrante na caridade, ou seja, na benevolência, na indulgência e no perdão. É como se fosse uma lâmpada, né? A lâmpada, ela irradia a luminosidade, mas na intimidade da lâmpada, ela não tem essa noção de que ela está irradiando. Seria mais ou menos isso. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, intitulado Os Bons Espíritas, diz que o Espiritismo, ele não criou nenhuma moral nova, apenas facilita a compreensão da moral do Cristo. Então, se pergunta, é preciso uma inteligência fora do comum para entender a doutrina espírita? E a resposta é não. Não precisa de uma inteligência fora do comum. É mais uma questão de sensibilidade, de maturidade espiritual. Então, essa maturidade independe da idade, do grau de escolaridade, porque é uma conquista, é um alcance. Muitos de nós espíritas, apesar de toda a visão da eternidade, parece que uma névoa nos obstaculiza um alcance mais profundo. Por quê? Apesar de todo o entendimento, na prática, né, na vivência, nós ainda nos deixamos ser conduzidos pelas nossas tendências. Então, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é realmente o primeiro passo rumo a esse crescimento. Só que nós não podemos estacionar no primeiro passo, né? De simplesmente aceitar os princípios doutrinários. Precisamos do segundo passo, que é a conduta, que é a prática, né? Então, nesse mesmo capítulo, esse mesmo item, os bons espíritas, está escrito que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências ou as suas más inclinações. Então é a transformação moral e é pelos esforços que se faz para domar essas más inclinações. Então, reforçando, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação, pelos esforços que ele faz em fazer essa transformação. Então isso trata-se de um processo dinâmico e um processo pluridimensional. O que vem a ser isso? Um processo dinâmico, quer dizer, um processo de movimento. Ele vai passo a passo, vai fase por fase e também em aspectos diferentes. Uma mesma pessoa, ela vai estar realizando esse processo em vários aspectos da sua própria personalidade. E é também um processo pluridimensional, quer dizer, você trabalha tanto nessa dimensão exterior, né, com a conduta exterior, mas principalmente na conduta interior, na transformação, então, das suas escolhas, né,
dos seus horizontes, do despertamento da sua consciência. Então, por ser esse processo dinâmico e pluridimensional, ele não se enquadra em conceitos e padrões rígidos, porque se é um processo dinâmico, jamais ele pode ser um processo fundamentado, enquadrado em conceitos rígidos e em padrões rígidos, de forma alguma. Então existe essa questão, né, que fala, espírita, o espírita faz isso, ou o espírita não faz isso, isso pode, ou isso não pode, isso é certo, ou isso é errado. Então, não é por aí. Esse processo não acontece por aí. O referencial para as escolhas, para as decisões, não é esse. Se é espírita, se pode fazer, se está certo, se está errado, mas sempre, porque como é uma moral cristã, né, é um processo individual, intransferível, cada um faz o seu, então sempre o referencial vai ser assim, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer uma escolha, quais os possíveis resultados? Então isso é nesse questionamento que vai ser o referencial para a gente tomar as nossas decisões dentro do processo de transformação, né? Então, assim, quais os possíveis resultados? E também, qual é a busca? Então, são decisões conscientes, tendo consciência do que se está fazendo, do que se está escolhendo, dos caminhos que estão sendo escolhidos, né? Então tem que ser analisado uma série de fatores, até as nossas possibilidades, os nossos recursos, né? Então, sempre tem por objetivo não analisar se é certo ou se é errado, se pode ou se não pode, mas sempre analisar assim, com essa decisão, qual é o possível resultado, né? Ou o que eu busco, o que eu estou pretendendo com isso. Então, ser espírita não significa ser evoluído, ser iluminado, virtuoso, muito pelo contrário, né? A doutrina espírita, ela nos dá possibilidades para que nós possamos fazer realmente essa caminhada até chegar num nível de iluminação, no nível de virtudes. Por quê? Exercitar algo não significa que já foi conquistado. Então, assim, exercitar o bem não significa que a criatura já é uma criatura boa. Então, você exercitar o bem não significa que já é bom, né? Então, são exercícios. E então nós temos que lembrar que o espírita é gente, né? É um espírito reencarnado, é um aprendiz. Então, o que seria o comportamento não padronizado? A pergunta 642 do Livro dos Espíritos é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta: não. Então, não é
o bastante, não praticar o mal para esse agradar a Deus aqui significa estar condizente, estar colocando a sua vontade de conformidade com a vontade divina, né? E assegurar essa posição de virtude no futuro. A resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem. Agora, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, o exercício do bem é a pauta, é a circunstância básica para que ocorra essa realização, né? Essa autorrealização. Então, a nossa única referência para estar de acordo com esse exercício do bem dentro das suas possibilidades, a referência não são os padrões. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Mas a referência, então, é a ética. Então, é fazer todo o bem que puder no alcance da própria força. Ser melhor hoje em relação ao ontem, no sentido de ser melhor ainda amanhã. Mas ser melhor em relação a si próprio. Não é ser o melhor de todos, mas é ser hoje melhor do que fui ontem e no sentido, quer dizer, na direção de ser melhor ainda amanhã, né? Então é um processo que é lento, mas ele é constante, é perseverante. Então os resultados, eles são sempre parciais. Eles variam também em seus aspectos. Então, esses padrões de práticas e conceitos são as crenças. E a doutrina espírita é a doutrina que te dá uma possibilidade do saber e não apenas do crer. Então, todos esses padrões e conceitos que a gente chama de dogmas, eles podem até ser encontrados dentro do movimento espírita feito pelo homem, pelos próprios espíritas, mas não dentro da fundamentação da própria doutrina. A doutrina espírita é uma doutrina não dogmática. E por ser íntimo, então dificilmente poderá ser avaliado, principalmente referindo-se a esses padrões. Então não se avalia nada nem ninguém dentro desses padrões. Então, o que seriam essas tendências, né? Elas são as inclinações, os impulsos que caracterizam a nossa personalidade. Aquele jeito marcante de ser, aquele perfil marcante no pensar, no valorizar, no significar as coisas. Os perfis marcantes do agir. Então, a maior parte de nossas tendências, elas são manifestações do nosso passado. Não só do nosso passado mais distante de outras existências, mas dentro desse próprio passado, dessa própria existência, dessa existência presente. Então, sempre é assim, o meu hoje, aquilo, se eu conseguisse bater uma foto, né, dessa personalidade, então
ela é resultante de todas as minhas caminhadas, de todo o meu movimento do passado. Então, todas as influências, né? E as resultantes de escolhas e condutas. E quando a gente reforça essa questão que a doutrina é uma doutrina não dogmática, ela está fundamentada numa fé raciocinada. Então, assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem ali no seu início, na sua apresentação, nós encontramos essa frase: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé, que é uma fé não raciocinada, ela é aquela fé dentro dos condicionamentos psíquicos, como valores institucionais, engessamento de conceitos, sensação de missionarismo religioso, supremacia da verdade, idolatria, submissão a líderes, absolvição ou penitência, ou prêmio e castigo. Então, todos esses fatores, eles não se enquadram dentro da fé raciocinada e dentro da liberdade e responsabilidade pela sua liberdade. Lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 8, nós vamos encontrar esse versículo de Isaías, que diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações. E concordante com esse versículo de Isaías, nós encontramos o versículo de Jesus, onde ele diz que o que sai da boca do homem é que o torna impuro, pois que parte do coração. Então, não é no parecer, né, mas é no ser. Não basta, então, eu ter uma aparente pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Por isso ele diz: então em vão me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, há que se entender a diferença entre religião e o religiosismo. A diferença, então, entre o culto exterior e o culto interior. Entender qual o verdadeiro sentido da caridade. Entender que as diferenças não são defeitos. E que os resultados semelhantes você pode alcançar por meios diferentes. Certo? Então, aí o respeito, né, a todas as opções, a todas as crenças, a todas as escolhas da preferência de cada um por suas seitas, né? E então entender essa universalidade e multidimensionalidade do ser. Então, o ser, ele é um ser multidimensional e universal. Então, o que eu preciso entender é que eu sou um cidadão do universo e eu tenho atuação em muitas dimensões. Então, não só na dimensão física, mas na dimensão psíquica, na dimensão energética, na dimensão do sentimento. Então, há sempre uma flexibilidade,
nada é estático, entendendo que sempre é possível melhorar. Porque nós, dentro da nossa ilusão e levada pela lente do orgulho, às vezes estacionamos e entendemos que já alcançamos e já somos o melhor. Então é importante, o processo é dinâmico, então sempre é possível melhorar, nunca está completo, né? Então o critério que a gente poderia ter, o critério moral para a nossa própria avaliação, para a avaliação individual, nós poderíamos entender o espírita de ação e o espírita de reação. Então, o espírita de ação é aquele que é o batalhador, o tarefeiro, o doador de bênçãos, o estudioso. E o espírita de reação é aquele que utiliza-se da mensagem buscando a renovação da conduta. Então, ele utiliza aquela mensagem, quer dizer, ele utiliza todo aquele aprendizado para que realmente ele faça essa sua renovação. Então, esse é o espírita de reação, né? O espírita de ação também a ação avalia as nossas disposições periféricas de melhoria. E o espírito de reação a reação mostra o resultado das mudanças profundas. Então, o importante é ser o que se é. Percebe? Então, quando você entende todo esse processo, todo esse dinamismo e todas essas oportunidades, né, que o ser caminha, evolui dentro dessa eternidade, então o importante é ser o que se é, com consciência do que se é. Só faremos e seremos aquilo que conseguirmos, nem mais nem menos, de conformidade com a nossa própria capacidade. Então é onde que, se for querer se enquadrar dentro desses padrões e conceitos, vai sentir-se, às vezes, desanimado, né? Mas se você entende esse dinamismo, você vai sempre entender que é possível melhorar, mas naquele momento você é o que é, né? Então é certo que podemos melhorar, né? Pelos nossos esforços de crescimento, mas entendendo também o dinamismo do processo. Então, essas 3 fases que a nossa mentora Joana de Anjos, quando eu falo nossa mentora, gente, não é uma mentora particular, individual, é a nossa mentora da doutrina espírita, né? Porque eu considero a Joana de Anjos uma mentora para os estudiosos da doutrina espírita, por isso que eu falo nossa mentora. Então, ela diz que essas fases, você entrar para a doutrina entrar em você, a doutrina irradiar através de você, elas estão interligadas, não tem assim uma separação evidente. Então, não há padrões, elas são naturais, flexíveis, individuais e particulares. Então, para concluir, nós lembramos aqui da Epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus já sou o que sou. Achei fantástico esse versículo de Paulo, porque realmente conclui toda essa nossa reflexão sobre essa questão de ser espírita, né?
Então, assim, não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus já sou o que sou. Então, a gente podia utilizar, não sou digno de ser chamado aquele espírita que já irradia, que a doutrina já irradia através de mim, mas pela graça de Deus já sou o que sou, né? Então, quando me perguntam, você é espírita? Eu penso, eu já entrei por essa porta e me mantenho aqui dentro. Então eu simplesmente respondo, sim, eu sou espírita. É essa reflexão que trouxemos para hoje. Pensem aí com seus botões. Muita paz.